Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas na vida de vocês. Eu estou aqui para mais um vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos juntos nessa grande comunidade de pessoas apaixonadas pelo conhecimento. Compartilha aí se você acha que esse vídeo ele pode ser relevante para algumas pessoas, amigos. Compartilha nos grupos do WhatsApp, enfim. Faz aquilo que você quiser, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode abençoar a sua vida. Vamos lá. Como lidar com a desonra? Eu vejo muitos líderes que não conseguem lidar com esse tipo de coisa, né? E eu já passei por diversas situações de desonra, de traição, de falar mal, de críticas e de tantos aspectos da liderança que a gente convive diariamente, né? A gente convive várias e várias, né? Não é a última vez que acontece o que aconteceu, que pode acontecer com você, né? Você que está me assistindo, não é? Então eu preparei um texto bíblico aqui interessante, meio o evangelho ele é todo paradoxal no bom sentido da palavra, né? Porque Jesus ele tem aquela contradição boa, na verdade, né? Por quê? Porque aquilo que Jesus diz, ele vai de encontro totalmente àquilo que o mundo ensina, àquilo que o mundo prega, né? O mundo diz assim: ame as pessoas que te amam, né? Fale bem das pessoas que falam bem de você. Já Jesus ele é totalmente o contrário, que é justamente isso, né? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 43, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Tá? Então essa passagem, ela me pegou em diversos aspectos e antes de falar sobre a passagem, eu queria falar um pouco para vocês sobre essa questão da desonra. Muitas vezes a gente se cobra muito como liderança. Ah, por que aquela pessoa saiu da minha empresa? Ou por que aquela pessoa saiu da minha igreja? Será que eu podia ter feito mais e não fiz? Será que eu poderia ter, digamos assim, feito algo diferente? Será que eu podia ter ajudado mais? Será que eu podia ter dado mais condições para aquela pessoa executar o trabalho, a tarefa? Enfim, será que você deu tudo que você poderia dar? E muitas vezes a gente fica nessa aflição, a gente fica nesse aspecto de autocobrança e de autocrítica. Mas na verdade, queridos, você acha que existe um líder mais fantástico do que Jesus Cristo? E Jesus Cristo perdeu pessoas, né? Jesus Cristo perdeu Judas, mas não porque Jesus Cristo foi um mau líder ou porque ele foi um líder que negligenciou a sua obra, o seu ministério. Mas na verdade é porque Judas ele decidiu se desviar. Judas ele teve um comportamento diferente dos outros apóstolos nesse aspecto. Então muitas vezes a gente precisa entender que a desonra ela não pode mudar quem você é, porque você deu o seu melhor e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a serem pastoreadas. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a seguir um líder, né? Então elas procuram para si, elas produzirão para si seus próprios mestres, né? Como diz as escrituras. Então muitas vezes as pessoas elas tentam construir bezerros de ouro para si, porque a coisa está ficando cada dia mais difícil. A coisa está ficando cada dia mais difícil. Então hoje você vê uma ovelha comprometida, ou você vê um funcionário comprometido, ou você vê alguém comprometido com a liderança, verdadeiramente a gente tem que valorizar. Porque a maioria das pessoas elas resistem à autoridade, elas resistem à liderança. Porque a maioria das pessoas elas têm um conceito de que a obediência, quando você obedece, você está se colocando por baixo, você está se colocando em uma posição de fracasso, você está se colocando em uma posição de humilhação. Quando na verdade obediência é a chave para que você possa alcançar as coisas de Deus. Quando nós estamos debaixo de autoridade, nós estamos gerando uma semente no mundo espiritual para que a gente possa verdadeiramente fortalecer a nossa liderança. Porque só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então lidar com a desonra é muito difícil, lidar com a traição é muito difícil. Mas se nem o nosso mestre Jesus foi privado de passar por algo assim, de passar por essa experiência, quem dirá nós que somos líderes falhos, que somos líderes imperfeitos? Então nós precisamos entender esses aspectos, sabe, da liderança. Você vai ter que lidar com escassez, você vai ter que lidar com desonra, você vai ter que lidar com traição, você vai ter que lidar com crítica, você vai ter que lidar com dias maus, você vai ter que lidar em você fazer tudo certo e ainda mesmo o resultado não ser do jeito que você gostaria. Você vai ter que lidar com diversas nuances da equação ela ser muitas vezes até negativa, você lidar com um resultado negativo da operação. E você tem que se acostumar com isso.
né? Porque tudo que diz respeito a pessoas não é exato. Sempre vai ser variável. Porque às vezes as pessoas não vão estar bem, as pessoas não vão querer, as pessoas não vão, elas vão estar desmotivadas, elas não vão, enfim, são diversos fatores. Então, Renan, qual é o aspecto que eu preciso entender? Primeiro, eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo, cara. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, tá? Eu preciso ter um relacionamento com as Escrituras. Não dá para liderar sem o Espírito Santo. Não dá para liderar sem o auxílio do Espírito Santo, porque quando você estiver em uma situação de autocobrança, de autocrítica, cara, vai para os pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, porque o que tem de líderes se frustrando com crítica, se frustrando com traição e se frustrando com desonra, não é brincadeira. Por isso que os líderes estão desistindo hoje. Existem diversos estudos aí de universidades nos Estados Unidos, universidades aqui, de pessoas que estão desistindo, pastores aí que estão desistindo de liderança, chefes que estão desistindo dos seus cargos, pessoas que estão desistindo, se abdicando de cargos de liderança. Por quê? Porque não aguentam mais a desonra, a ingratidão, né? As pessoas cospem no prato que comeram, enfim, elas não aguentam mais. Aí você pode dizer, Renan, o que fazer? Vamos ter um relacionamento com o Espírito Santo para a gente poder fazer diferente. Mas, Renan, em que aspecto? Renan, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos na pessoa certa. Liderança não é cargo. Liderança é comportamento. Liderança é dependência. E se eu e você, né, quando chegar naquele momento de Getsemane, porque todo mundo tem o seu momento de aflição, como Jesus teve. Todo mundo tem o seu Getsemane. A palavra Getsemane, né, como os estudiosos dizem, né, significa prensa de óleo, né? Getsemane é quando, para fazer o azeite de oliva, a azeitona ela precisa ser prensada. Então a prensa, ela faz parte da liderança, porque nós estamos sendo forjados, cara. Nós estamos sendo forjados no fogo, nós estamos sendo forjados em algo. Então, cara, num ambiente de pressão, Jesus foi orar, sabe? Jesus não foi fofocar, Jesus não foi... Não, Jesus foi orar, Jesus foi orar ao Pai. E muitas vezes a nossa solução é totalmente outra. A gente vai buscar solução em pessoas, a gente vai buscar solução no dinheiro, a gente vai buscar solução muitas vezes até mesmo... Eu sei que muitas vezes a tua família vai te dar apoio, a tua esposa vai estar ali, o teu filho vai estar ali, mas cara, tem situações, você que é líder, preste atenção nisso. Tem situações que só o Espírito Santo vai te consolar. Cara, lidar com a ingratidão é muito difícil. Quando você se doa por uma pessoa, quando você ora por uma pessoa, quando você aconselha uma pessoa, quando você investe anos na vida de uma pessoa. E aquela pessoa simplesmente decide virar as costas para você. E eu quero te dar um recado, cara. Isso vai acontecer muitas vezes. Porque pessoas, elas são assim. É por isso que as nossas expectativas não podem estar em pessoas. É por isso que quando a gente subir o Getsemane, a gente passar por momentos de aflições, a gente deve orar ao Pai. Pai, se possível, Jesus falou, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, nós não estamos na liderança para fazer a nossa vontade, meu irmão. Nós estamos na liderança para honrar a Deus, tá? Nós estamos na liderança, eu posso até colocar esse texto aqui, ó. Mateus, o Evangelho até de Mateus, capítulo... Cadê Mateus? Capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo de número 36. Se não me falha a memória, é o Getsemane. Deixa eu ver aqui. Aqui, Jesus no Getsemane. Aqui. Então Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ou seja, tem momentos, meu irmão, na liderança que a gente está angustiado. Aí Jesus é uma mistura de uma série de fatores, né? A questão da morte, a questão do cálice amargo da ira de Deus que havia sobre ele, a questão do pecado, a questão de tudo, a questão da dor física da morte, a questão da traição de Judas, a questão de todo o aspecto, né? Na verdade, tudo aquilo que era aquele culminar de sentimento. Então ele disse: a minha alma está triste e eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, meu irmão, Jesus ele vai, pede para os discípulos vigiar. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Cara, essa é a prova viva, que tem situações que é só você e o Espírito Santo. Então eu sei que é difícil lidar com a desonra. Eu estou aprendendo a lidar com a desonra. Eu já chorei, já perdi noites de sono, já. Mas eu quero te dizer, é possível continuar. Você que está me ouvindo, você que é líder, você que é pastor, que é
Você que já foi desonrado, você que já foi criticado, você que já foi caluniado, você que já viraram as costas para você, já teve ovelha que já... Eu me coloco no lugar da ovelha também. Eu sei que existem líderes que são centralizadores, existem líderes autoritaristas, existem líderes que são falsos, existem falsos mestres, existem falsos pastores que ferem as ovelhas. Mas eu estou falando de você que é um bom pastor. Você que é um pastor bom, que foi ferido. Você que foi verdadeiramente, sabe, traído. Olha para Jesus. No momento de traição, no momento de dor, no momento de angústia, olha para Jesus. Sabe? Porque ele vai ser a tua força, ele vai ser o teu remédio, tá? Olha para o Espírito Santo. Cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Porque se a gente for olhar para as dificuldades, a gente vai fracassar. Então é muito difícil lidar com a desonra, mas a gente precisa continuar. A gente precisa olhar para o nosso mestre para a gente poder ter essa motivação e entender que nós somos dependentes do Senhor. Nós não dependemos do afago de pessoas, nós não dependemos de pessoas batendo nas nossas costas e dizer assim, como você prega bem, como você ensina bem, como você é um pastor ungido, como você é um cara maravilhoso, como você... Não, nós não precisamos da motivação das pessoas, ou nós não precisamos da crítica das pessoas, nós precisamos do olhar de Jesus para nós, dizendo assim, filho, eu estou contigo. Então é isso que nós precisamos, tá? Por mais que realmente tem pessoas leais, então a gente não pode gastar tempo com quem não quer, a gente precisa gastar tempo com quem quer. Então tem pessoas assim nas nossas igrejas, nas nossas empresas que são leais, que estão avançando, que querem, que estão ali honrando aquilo que o Senhor colocou na tua vida, tá? Então, um dos aspectos que a gente precisa entender e que eu coloquei muito tempo na minha vida também, eu fiz muito essa reflexão na minha vida, é o seguinte: será que eu estou sendo a ovelha que eu gostaria de ter se eu fosse pastor ou se eu fosse líder? Será que eu estou sendo o funcionário que eu gostaria de ter se eu fosse o patrão? Porque às vezes a gente critica muito, cara. A gente critica o pastor, a gente critica a ovelha, a gente critica... Mas, cara, se um se colocar no lugar do outro, por isso que eu digo que o relacionamento ele vai muito da empatia. Porque se nós somos cristãos, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. E é interessante que as pessoas elas não querem levar a carga do pastor e muitas vezes o pastor não quer levar a carga das ovelhas. Aí você diz assim, mas ele é pastor, ele precisa carregar. Mas, queridos, a Bíblia diz que a gente foi chamados para levar as cargas uns dos outros. Então existe uma equipe de liderança que precisa ser formada para ajudar o pastor a carregar a carga, a carregar o peso. Eu não estou dizendo que o pastor vai compartilhar tudo com as ovelhas, porque o peso que está sobre a vida do pastor realmente é muito forte. Às vezes as ovelhas não conseguem suportar. Mas nós precisamos nos colocar assim no lugar do outro. Então eu me coloco no lugar de ovelhas que já foram feridas. O que tem de cristão que foi ferido por pastor falso não é brincadeira. O que tem de cristão, e até mesmo por pastor verdadeiro, porque nós somos falhos. Nenhum pastor é perfeito. Então existe sim, porventura, um pastor aí que é um pastor de verdade, que já tenha ferido, que já tenha angustiado alguém, que já tenha cometido um erro com alguém. Por que não? Eu já cometi erro com pessoas. Então a gente precisa entender isso, cara. Então é empatia pelo que o outro carrega. Porque hoje a gente vive esse momento de desonra total. Então é um pastor que desonra a ovelha que desonra o pastor. Então a gente vive esse tempo de desonra máxima no que diz respeito a ministério. E aí aos outros aspectos também. Né? Então, se a gente se colocar um no lugar do outro e a gente entender que esse momento de aflição ele deve ser vivido em Cristo. Então eu quero te dar 3 conselhos. O primeiro, se coloca no lugar. O segundo, procure sempre ajuda, procure sempre ter um núcleo de pessoas que você pode contar. E terceiro, tem lugares que só o Espírito Santo consegue. Tem áreas que só o Espírito Santo consegue. Então, um dos aspectos para a gente conseguir lidar com a desonra é o relacionamento com o Espírito Santo. Isso tem que ser primordial na sua vida, para que você consiga romper barreiras. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que esse assunto, eu vou até falar mais sobre isso, mas eu espero que isso tenha te ajudado para que a gente possa crescer junto. E eu quero te dizer, não é o fim, é apenas o começo. Vamos nos levantar com ousadia e intrepidez. Eu sei que nós estamos vivendo uma grande escassez de liderança, né? Líderes complicados, mas os bons líderes que tem ainda estão desmotivados pela desonra. Então nós precisamos levantar. E eu sei que muitos líderes frustrados podem se levantar e se erguer, dizendo ainda há espaço para mim, ainda há tempo para mim. E nós precisamos avançar. Eu conto com você para a gente levantar bons líderes que estão às vezes passando por momentos difíceis, mas que precisam ouvir uma palavra como essa para se levantar. Um abraço grande e que Deus te abençoe.